Oi, pessoal! O meu convidado de hoje é o ator Tony Ramos, um dos atores mais queridos e admirados do Brasil. Tony tem 56 anos de carreira. Ele já interpretou mais de 120 personagens, entre trabalhos na TV, no cinema e no teatro. Nestes 70 anos que a televisão completara no país, Tony estabeleceu uma relação de carinho e respeito com o público ao longo dos anos. Como ele dissera em uma entrevista, o maior jurado da minha carreira é o povo. Tony Ramos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela lembrança do meu nome. E estou aqui nesses 56 anos, como você disse, fazendo televisão diariamente, ainda receber convites de trabalho, ainda receber o carinho popular. Isso realmente é uma bênção de Deus e é uma permissão que eu realmente sou grato sempre. Estou aqui à sua disposição para nós podermos conversar. Eu que agradeço, Tony, a sua gentileza por aceitar o meu convite. E nesses 56 anos de carreira, Tony, você construiu uma carreira sólida, vitoriosa e premiada. Você conquistou milhares de fãs ao longo de todo esse tempo. Como é a sua relação, Tony, com todas essas pessoas que admiram o seu trabalho? Mas a minha relação é a melhor possível. É uma relação de afeto, de carinho, é uma relação muito transparente, porque eu sempre fui muito transparente com quem me assiste, seja no teatro, ou vai ao cinema ver um filme meu, ou cotidianamente na televisão, né? A relação com o público ela é muito objetiva. Quando eu estou, por exemplo, no aeroporto, agora em tempos de pandemia, tudo parou, mas é comum eu ter o depoimento ao vivo, né? Em aeroporto, na área de embarque, fila de cinema, fila de teatro, porque eu vou muito a teatro. Então, eu, em São Paulo e no Rio. E quando eu estou em São Paulo, na nossa casa de São Paulo, eu fico lá indo muito a teatro, muito. São Paulo tem 140 teatros, então a oferta de espetáculos é muito grande. E eu sempre vou ver, até como ator, como interessado que sou na profissão, vou ver novas tendências, novos tipos de teatro, novos tipos de espetáculos e texto, né? E nesses movimentos meus você vai encontrando povo, público, né? Porque eu não tenho rede social. Então, como eu não tenho rede social, nem Facebook, nem Instagram, nem aquele outro Twitter, então não tenho nada. O que vocês encontrarem por aí é tudo falso. É tudo... Ou porque querem fazer uma homenagem, usam meu nome, mas eu mesmo, cidadão Antônio, Tony Ramos, eu não tenho. Então, eu já deixo bem claro que não sigam, se estão pensando que estão seguindo a mim, que estou falando ao vivo agora aqui, não estão seguindo, porque eu realmente não tenho. Então, não é através das chamadas redes sociais que eu teria esse retorno. Meu retorno é como eu gosto, é ali, é no contato, é no supermercado. Eu adoro de vez em quando ir ao supermercado com minha companheira, e a Lidiane às vezes fala, não vai não, porque eu quero ir rápido, e você acaba parando, porque vão te parando, e eu só quero comprar 2, 3 coisas, mas eu gosto de ter aquela compra do mês, é gostoso eu ir, que eu dou uma olhada na seção de vinhos, de comidinhas, de aperitivos, né? Isso é gostoso. Então aí é outro contato maravilhoso com esse povo na rua, né? Mas é sempre a relação de muito respeito, de muito carinho, de muito afeto, ao qual eu agradeço esse afeto, esse carinho. Ô, Tony, durante a sua resposta, você falou que vai muito ao teatro. E a sua última peça de teatro, uma peça em que você participou, foi em 2003, com Novas Diretrizes em Tempos de Paz. Por que você está há tantos anos afastado dos palcos? É simples. A vida me fez isso, porque eu não gosto de ir para o teatro e fazer, Guilherme, apenas por fazer. Eu tenho que fazer teatro. Não. A peça tem que me incomodar para que eu possa incomodar o público, seja até comédia. Não é porque a comédia é só um desfile de piadinhas ou de anedotas. Eu não gosto disso. Eu prefiro a comédia que me faça refletir.
Eu fiquei 3 anos e meio com Novas Diretrizes em Tempos de Paz com Dan Stulbach. Foi tamanho o sucesso dessa peça que virou um filme, Tempos de Paz, dirigido pelo Daniel Filho. Ele se encantou tanto com o espetáculo que ele falou, não é possível que essa peça fique assim, porque teatro termina ali no palco, acabou. Esse texto tem que virar um filme. E nós produzimos o filme, viajou o mundo inteiro esse filme, foi para grandes festivais, e é um filme realmente lindo, baseado nessa peça que você citou. Essa peça era um tributo ao próprio teatro, mas ao mesmo tempo discutindo a intolerância humana. Resultado, o público foi, e era de quarta a domingo, sendo 2 sessões aos sábados. Ficou em cartaz 2003, 2002, 2003 e parte de 2004. Eu só parei por causa da novela Cabocla. Ia começar com a novela Cabocla, eu tinha que filmar nos interiores, vários lugares com fazendas sem fiação, porque era uma novela de época, e tinha que filmar também na cidade cenográfica, mas principalmente começava a gravar em lugares para corridas a cavalo, né? Então, o Cabocla veio, eu tive que parar a peça, mas paramos o auge, tanto que até hoje tem produtor. Fomos para Portugal com ela, enfim, foi um grande sucesso. Em São Paulo, nós encerramos a temporada no Teatro Municipal de São Paulo, com 2 sessões, com um total de 3.400 pessoas. Aquilo foi lindo. Então, quando você encontra uma peça desse naipe, que faça com que o ser humano reflita, pense sobre a vida, e aí eu topo fazer. Fazer teatro por fazer, eu não quero. Ô Tony, eu lendo a sua biografia, escrita pela jornalista Tânia Carvalho, é a biografia No Tempo da Delicadeza, tem uma parte lá do livro em que justamente você fala, né, dos textos de teatro que te motivam, que você fez Cenas de um Casamento com a Regina Braga, uma peça que eu sei que você tem um enorme carinho e que te deu muito prazer. E depois você foi fazer Novas Diretrizes no Tempo de Paz e você parou. Foi a sua última peça. Então, tem faltado textos que te motivem a ir para o palco? Não, pelo menos não tem chegado a mim textos que me motivem, né? Eu não quero nada que me deixe pelo meio do caminho, porque teatro é todo dia, todas as noites, então você tem que ter alguma coisa altamente motivadora em respeito ao público e que te motive também, né? É simplesmente isso, várias peças. Já tive vários convites sobre peças, algumas comédias, mas é como eu disse, eu não quero fazer comédia só pela comédia. Eu quero que a comédia faça a pessoa rir, é claro, eu tenho muito bom humor, eu adoro fazer comédia, mas essa comédia tem que me dar a sensação de que o espectador vai ficar, de alguma forma, rir, mas rir. Mas rir por quê? Nossa, eu ri porque... Mas é verdade, o que o cara falou aí no palco agora tem muito a ver com alguma coisa que eu vivi ou com alguma coisa que eu conheci. Enfim, o teatro é o melhor lugar para, ao vivo, você ter essa interação com o público. Ô, Tony, vamos falar um pouquinho das suas lembranças familiares, porque lendo a sua biografia, eu sei que a sua avó, Maria das Dores, ela foi muito importante na sua criação. Você mesmo coloca no livro que ela foi uma espécie de pai e mãe para você, porque a sua mãe era professora e lecionava durante o dia todo. Então, a sua avó foi muito importante na sua criação. E tem uma passagem lá do livro que eu acho uma passagem muito, muito bonita, muito poética, em que você fala que ela preparava um mingau de maizena com canela quando você chegava da TV Tupi. Isso, e era uma época em que você já era noivo da sua esposa, da Lidiane. Quais são as lembranças que você tem da sua avó? Bom, você pode imaginar, no teu breve relato aí, você pode imaginar a importância da avó Dodô,
Dodô de Maria das Dores, né? A avó Dodô, ela foi assim aquela figura, porque ela era viúva e já estava morando conosco, ou por outra, nós morávamos os três, mamãe, eu e ela, que minha mãe se separou do meu pai, eu era muito criancinha, eu tinha 2 para 3 anos de idade. Então eu não cresci com a figura paterna, né? Só fui conhecer mais assim a figura paterna mesmo quando minha mãe casou-se novamente e o meu segundo pai, que comumente se fala padrasto, né? Mas padrasto parece um nome pesado, né? Padrasto. Ele não foi um padrasto, ele foi um segundo pai mesmo e eu já tinha 14 anos quando isso aconteceu. E concomitante eu estava começando a minha carreira em teatro. Então, a minha avó, até então, ela foi muito importante nas primeiras letras, até para saber ver horas no relógio. Tinha um relógio de parede na nossa casa, e ela dizia, lá, o ponteiro, lá, o ponteiro pequenininho, lá, ele marca a hora, tá vendo? Então, a minha avó foi importante nisso, foi importante para falar sobre sexo, que sexo não era pecado, sexo era saúde, mas tinha que saber como, saber se prevenir, e que um dia ela ia pedir para o meu tio falar comigo, porque ela também não tinha essa... não tinha... Ela ficava com vergonha de tocar no assunto, mas aí ela pedia para o irmão mais velho da minha mãe, quando viesse nos visitar, para falar comigo. Então tinha essas coisas, ela tinha essas preocupações todas. Ela falava muito sobre literatura, uma senhora muito simples, não pense que vovó era uma literata, não, mas instintivamente ela lia muito. Ela ficava numa varandinha na nossa casa no interior de São Paulo, lendo, 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 lendo. E ela dizia, a leitura é a melhor maneira de você ter vocabulário, de você saber da vida, de você sonhar, de você viajar, de você mergulhar no desconhecido. Nunca mais eu me esqueci disso, tanto que eu estou repetindo, né? Ô, Tony, a sua primeira novela foi A Outra, na TV Tupi. E nessa emissora, você fez inúmeros sucessos, inúmeros personagens, como o Nino, o Italianinho, Simplesmente Maria, A Viagem. E o que a TV Tupi ela significa para você? O meu berço artístico. Eu sou grato, eternamente grato à TV Tupi. E principalmente pelo convívio que eu tive com grandes escritores, com grandes atores. Lá eu comecei com Lima Duarte, com a dona Laura Cardoso, com Elias Gleiser, com José Parisi, com Juca de Oliveira, com dona Vida Alves, olhando no outro estúdio, gravando dona Cacilda Becker, meu filho Sérgio Cardoso, com quem eu fiz a novela Antônio Maria. Você pode imaginar o que é isso? Era um Luiz Gustavo, meu amigo até hoje, querido Luiz Gustavo, o primeiro grande sucesso assim, de novela realista, que foi Beto Rockefeller, é com ele, Luiz Gustavo. Então, você, como jovem eu era naquela época, tendo esse convívio, era uma universidade, né? E, ao mesmo tempo, uma universidade de perseverança. A TV Tupi começou a atrasar os salários. Os últimos 4 anos que eu fiquei lá, atrasava 3 meses, depois pagava uma quinzena, aí pagava outra quinzena, atrasava mais 2 meses e meio. E fiquei assim até não aguentar mais e acabei cedendo com prazer e vim para a TV Globo. Mas eu fiquei 13 anos na TV Tupi, né? Contratado deles e fiz teleteatros, porque ali era uma época de ouro, onde você fazia teleteatro, né? Uma grande peça era montada sexta, ou sábado, ou domingo, porque havia 3 horários diferentes para tragédias gregas, tragédias de Shakespeare, comédias importantes, dramas, peças brasileiras, tudo isso eu participei. Imagina que escola foi essa, né? E nesses 44 anos de TV Globo, Tony, você fez inúmeros personagens, papéis marcantes, né, ao longo dessa sua carreira vitoriosa. Vamos falar do Márcio Ayala,
Castro, lá no fim dos anos 70, uma novela que parou o Brasil, porque naquela época todo mundo queria saber quem matou Salomão Ayala, inclusive virou até crônica do Carlos Drummond de Andrade, quando a Janete Claire, no último capítulo, revelou quem era o assassino do Salomão Ayala. Eu cheguei a ler a crônica do Drummond, em que ele fala: agora o Brasil já pode voltar ao normal, porque já sabemos quem matou Salomão Ayala. E você interpretou o Márcio Ayala e fez uma cena de nu, naquela época em que o país vivia uma ditadura militar, a censura ficava em cima da programação televisiva. Como foi para você fazer aquela cena em um período de censura no país? Bom, a censura foi resolvida anteriormente a isso, né, a gravação. O diretor Daniel Filho e a dona Janete Claire negociaram, explicaram para a censura. É uma cena que nós precisamos que ele fique nu, tanto no estúdio quanto na externa, porque justifica-se, ele faz um ato à la São Francisco de Assis, quando ele rejeita a fortuna do pai, por discordar dos métodos do pai, e, consequentemente, ele tira a roupa na frente do pai e vai embora. Depois ele fica muito triste quando o pai é assassinado, e aí ele entra numa outra etapa que ele quer resolver, quem foi que fez isso com meu pai. Mas, de qualquer forma, não é confortável você ficar nu no meio do estúdio, nu no meio da rua, mas era o que tinha que ser feito. Só que naquela época, a TV Globo se cercou de todos os cuidados para evitar que lá na externa fizessem fotos, nunca, tanto que não tem foto nenhuma, porque fizeram um serviço de segurança muito bem feito. No estúdio não havia época de celular, e mesmo hoje em dia os celulares são retidos em lugar seguro e não entra mais no estúdio, mas naquela época não tinha nem isso, então não tiveram acesso. E, consequentemente, quando eu fui fazer a cena, o diretor, muito sensível, falou: olha, fique tranquilo, aqui somos todos colegas. Eu falei: mas eu estou tranquilo. O constrangimento é porque ninguém fica normalmente nu no meio da rua, assim, né? Ou então no meio do estúdio, por uma razão maior, né? Eu sei que tem atores que não têm tanto constrangimento, mas eu tive. Mas não foi depois eu fiz o Sorriso Lagarto, começa o Sorriso Lagarto, uma minissérie em que eu estou nu. Primo Basílio, que eu fiz com Júlia Gann, tem cena que eu estou nu também, então não é um problema da nudez. Eu acho que a nudez ela existe, então vai fingir que não existe, mas tem que saber fazer. O nu foi fundamental naquela cena e para a própria novela. A censura, tanto que entendeu, que liberou. Ô, Tony, você fez o Riobaldo, personagem criado pelo Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, uma minissérie de 1985. Você acredita que esse personagem ajudou a desconstruir a sua posição de galã? Olha, Guilherme, eu não tenho nada contra a palavra galã, mas nunca me senti esse galã. Eu não sou um homem, um Apolo de beleza, eu não tenho 1,90 m de altura, não, sabe? Eu nunca me preocupei. Engraçada, essa pergunta tua é boa, porque é uma maneira de eu explicar para o meu público: olha, esses heróis românticos que eu faço, esses chamados galãs românticos e heróicos, esse ator que faz essas personagens está dando aqui para vocês uma informação de que eu também posso fazer outros personagens. E foi o melhor momento meu, quando a Globo fazia 20 anos de vida, em 1985, ela produziu o Grande Sertão Veredas, do Guimarães, do nosso escritor maior, Guimarães Rosa. Fomos para os sertões de Minas, da Bahia e de Goiás. Fiquei 3 meses e meio. Minha companheira foi até lá, inclusive me acompanhou, Lidiane. Lidiane é uma mulher de fazenda, foi criada boa parte da vida dela criança na fazenda. Então, a gente foi uma descoberta da natureza e, para mim, enquanto ator, foi um marco divisório, antes de Grande Sertão e depois de Grande Sertão.
Quando eu fiz Grande Sertão, eu já tinha 37, 38 anos de idade. E já tinha percorrido um longo caminho Tupi na própria Globo. Tony, e nesses tantos personagens que você já fez na televisão, eu destaquei alguns aqui para a gente poder conversar. São personagens que como as pessoas sempre atrelavam a você aquela imagem de galã, você veio desconstruindo, como o Juca de A Próxima Vítima, em que você fazia um feirante, o Clementino de Torre de Babel, em que você fez um assassino, o próprio Manolo, dono do bingo, em As Filhas da Mãe, e também tipos como o Opache, em Caminho das Índias, o Nicos de Belíssima, o Tonico de Bebê a Bordo, em que você mostra um pouco da sua vertente para a comédia. Como que você recebeu esses personagens, Tony, ao pegar a sinopse que o autor enviou para você e você parou, leu? Como que foi? Como que é a sua preparação para personagens tão diferentes de você? Você falou tudo. Esses todos que você citou, quando eu peguei a personagem, li, eu fiz assim, olha. Poxa, pá. Telefonei para o autor, estou dentro. É muito, no meu meio, é famoso isso. Os autores já falaram. É interessante o Tony, ele não entra em análises absolutas ou filosóficas. Ele só diz, estou dentro, quando começamos? É assim que eu sou. Quando eu gosto muito, eu falo, estou dentro. Começamos quando? A partir daí é que começa a discussão mais filosófica de personagem, o que ele imagina para o personagem, como ele gostaria que começasse a história, como é que ele gostaria que eu reagisse. Aí entra cabelo, você quer que o cabelo, quer que eu corte o cabelo, quer que eu deixe a barba crescer, como foi para a regra do jogo? Boa ideia, deixa a barba crescer, porque vai haver um momento que ele vai ter que fugir da facção e da polícia, e ele vai fazer a barba junto ao público. O público vai ver que ele mesmo faz a barba e rapa o cabelo, que foi o que aconteceu em A Regra do Jogo, do João Emanuel Carneiro. Então, o que me interessa... Tony, para você emendar na sua resposta, eu não posso deixar de citar dois personagens que você fez, que eu particularmente gosto muito, que é o Bonerges, de Cabocla, e o José Augusto, de Tempo de Amar. Então, você citou mais duas que foi exatamente disso. Quando o Benedito Rui Barbosa me falou, eu vou refazer Cabocla, foi um grande sucesso, tal, mas eu queria agora refazer com uma nova leitura e revelar uma nova Cabocla, que foi quando lançou Vanessa Giacomo. Eu falei, não precisa continuar, eu topo, qual que você quer que eu faça? O Boanerges, eu falei, estou dentro. Assim que começou. E aí nós tivemos workshops, tivemos, é claro, uma preparação inclusive com cavalos, como cuidar de carroças, como dirigir um automóvel do início do século XX, enfim, tudo isso foi preparação. E depois o núcleo familiar nosso, que era a Patrícia Pilar, a Regiane Alves, eu e tal, a gente tinha reuniões do John Herbert, saudoso John Herbert, o saudoso Humberto Magnani. Então a gente tinha reuniões para discutir os caminhos de cada personagem. Né? De Augusto de Tempo de Amar foi lembrar do tempo interior dramático de como um português falava naquele início de século, final do século XIX, início do século XX, e como seria em português de Portugal que eu diria a frase. Então, o que eu optei? Eu optei pela pontuação no nosso acento brasileiro de dizer o português, no tempo dramático, não sei se está confuso isso, no tempo de Portugal. Se eu digo lá, presta atenção, ô menina, eu disser, menina, preste atenção. Eu dei o tempo português, mas falando em brasileiro. Então, isso tudo são cuidados que você tem, são preparações, e são novelas que você está citando,
aqui do coração. Não consigo escolher um personagem, 2, 10, 50 novelas. Não, para mim são todos válidos. Não me arrependo de nenhum. Nenhum. Zero arrependimento. Zero. Agora, ô Tony, eu não posso esquecer da sua dobradinha com o Manuel Carlos. Não, sim, fizemos, acho que fizemos 5, 6 novelas, né? E o Manuel Carlos é um poeta do cotidiano. O Manuel Carlos, com aquele texto primoroso, que narra muito bem o cotidiano brasileiro, e você ele olha a janela, pela janela, ele olha pela janela e bota poesia no realismo. O Manuel Carlos, ele traz para as novelas dele aquelas pequenas coisas cotidianas, o aumento do alimento, a violência urbana, que inclusive tem aquela cena emblemática que você e a Vanessa Gerbelli fizeram em Mulheres Apaixonadas, e você está no ar em 2 obras do Manuel Carlos, no Vale a Pena Ver de Novo, no Laços de Família, como Miguel, e no Canal Viva, como Theo, em Mulheres Apaixonadas. Isso. Laços de Família, há 20 anos, Mulheres Apaixonadas, há 17 anos, exibidas pela primeira vez. Quando você para olhar esses 2 trabalhos de sucesso, Tony, e fazendo uma análise quase 20 anos depois, você acredita que essas 2 novelas envelheceram bem com o passar dos anos? Envelheceram muito bem. Muito bem. Maneco, elas estão absolutamente atuais, né? Se você colocar Baila Comigo, foi a primeira que eu fiz dele, em 1980, Baila Comigo é uma novela dos gêmeos João Vitor e Quinzinho, é uma novela atual. A única diferença é que hoje, com celular, com essa coisa toda, será que esses gêmeos ainda continuariam a não se conhecer? Continuariam. Só se alguém dissesse, você tem um irmão igual a você. Aí iria tentar achar na internet. Mas naquela época não tinha isso. E, de qualquer forma, a temática, né, ela é absolutamente tranquila, perfeita. Ô, Tony, você fez, falando um pouco de cinema, você fez Getúlio Vargas no cinema, em 2014. Como foi interpretar um personagem histórico, um personagem real no cinema? Foi contraditório, porque eu li tudo, li os diários da filha dele, e pouca coisa tinha dele falando, a não ser os discursos que ele tinha. Agora, ele realmente batendo um papo assim com amigos ou família, para não dizer não tem, é raro ter. Hoje em dia não, você pega qualquer presidente ou político dos últimos 30 anos, você tem, através da internet, você tem gente gravando, tem telejornais que gravaram, você tem como acessar e ver como é que a pessoa fala, não no discurso, mas como é que fala, assim, no cotidiano, né? Então, eu não tinha isso. Eu trabalhei muito em cima dos diários da Alzira, filha dele, trabalhei muito com os documentos do Museu da República e trabalhei muito com a intuição minha, a partir dos discursos dele e a partir do que eu lia de entrevistas que ele dava para jornais como Última Hora, para jornais do Rio Grande do Sul, né? Depoimentos de filhos dele, depoimentos gravados de grandes cidades gaúchas. Isso me ajudou muito na composição da personagem. E depois, quando ele engorda muito, quando ele vai para o alto exílio e só volta em 50 para as eleições, e é eleito pelo povo em 1950, quando isso acontece, ele engordou muito, e ele não era alto. Aí, para ficar com aquela figura, veio uma grande desenhista e figurinista dos Estados Unidos, e Regina Zappa, e ela veio e preparou todos os nossos figurinos, que eram uns enchimentos, e eu punha aquilo, ela mediu pelo meu corpo, e eu punha aquilo e engordava na tela 25 quilos. E o figurino todo do alfaiate, a alfaiataria foi composta com aquela roupa.
Então, media-se a circunferência com aquela roupa da barriga, o ombro, braço, né? E aí que fizeram os ternos da personagem. Então, foi um momento de muita disciplina, porque, na verdade, o filme retrata os 19 últimos dias de vida dele. 19 últimos dias nervosos da vida dele. Então, sem dúvida, foi um momento muito especial, muito especial. Ô, Tony, e você estará na próxima novela do João Emanuel Carneiro? Bom, eu estou com a sinopse tem 110 páginas. O resumo da novela está em 110 páginas. Os primeiros 20 capítulos já estão escritos. Agora, com a pandemia, a gente está aqui, não sabe quando será o início das gravações, né? Então, eu não quero mentir para você. Eu estou na novela, tanto que eu já recebi isso tudo. Agora, quando irá começar, quando começarão as gravações, é uma incógnita. Uns falam em abril do ano que vem, outros falam em junho. Eu estou aguardando. Tony Ramos, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua presença aqui no meu canal. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todos que nos assistem e que você tenha saúde, muita paz e sucesso na tua caminhada, tá? Muito obrigado. E a você aí de casa que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Nós vamos nos ver, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um abraço e até lá.